Boa tarde. Sala 8. Tudo bom? Passa isso não. Vi na sala, olha só o Edmilson. Cadê Edmilson? Edmilson hoje veio. Edmilson bom. Como é que está a força hoje, Edmilson? Tá pronto para aprender gramática hoje, Edmilson? Pronto para aprender gramática hoje? Não. Primeiro você vai movimentar a língua com o Everton, depois você movimenta comigo. Vicente, o pessoal vai ser 4 horas. Professores de língua, movimento toda a língua pra cima. Eu não sei pra que esse pessoal vai ser nessa carreira toda. Eu sei, Dorinha Vicente vai ser de 4 horas. Ah, já falei com o Vicente. Seu bom. Isso é um pouco? Isso é um pouco? É um tonel, sei lá. Não acredito não. Oi, amor. Jéssica tava com saudade. Nós já matamos a saudade no reservado hoje. Assim que chegamos, não foi, Jéssica? Que história! E sem contar que a programação hoje à noite promete. Na volta, Na volta, né? A volta é a preliminar. Ganha pouco, acho que ele quer ganhar uma renda máxima com Bolsa Família. Ele ganhar algo a mais. Deve ser isso. Bom, vamos começar. Professor Everton. Olha que animação. Hoje tem que ser sala 8, tem que ser animada. Obrigado, Ele tá falando isso. A melhor sala daqui é a sala 8. Ninguém vai saber disso. Ninguém vai saber. A gente Mas cria tá ao logo vivo. no início da aula, é pra hora do Facebook aí, ó. Ao vivo, a hora do Facebook pra gente. Beleza, galerinha. Vê só, eu vou começar assim. Daqui a pouco a gente vai ter a parte dele. Eros, a deusa do amor. Daqui a pouco ela vai entrar. A deusa aqui agora sou eu. E eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês bem importante. E a gente já falou algumas vezes em sala de aula sobre preconceito. Só que acho que não tão a fundo como a gente vai ver agora, da seguinte forma. Eu tenho algo para mostrar para vocês que eu tenho certeza que todo mundo já viu, todo mundo já assistiu. Só que talvez não tenha parado para perceber como isso é tão importante. E é uma coisa tão simples. Se não me engano, passava na Record. É um seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Ainda passa. Domingo de manhã. Você lembra de personagem? Julius é o pai. Chris, Rochelle, e o marido dela tem um E Tônia. Ok. O que eu vou mostrar pra vocês é um videozinho de 2 minutos, onde mostra justamente Chris falando como se dava bem na escola. Ele se aproveitava de um grande personagem americano que vocês vão ver agora. Pode colocar, né? Trabalho de matemática, mas tudo tem que. Pode colocar, né? Pode meter bronca. Bota ou deixa? Agora, o primeiro colocado. Todo mundo tinha um trabalho a fazer. O trabalho do meu pai era pagar as contas. Eu tô com fome. Eu tô com
fome com frio. Aqui, come um biscoito. Seu pai já tá vindo. Eu já consegui o dinheiro. O trabalho da minha mãe era manter a casa e as crianças na linha. Garoto, quer parar de deixar suas meias em qualquer lugar? Garoto, limpa o chão. Ô menina, limpa a mesa. Bom trabalho. E nós, a garotada, só tínhamos um trabalho: ir pro colégio e tirar boas notas. Tchau, mãe, te amo. Bom dia. E não volte pra casa, burro. Pode deixar. Em geral, eu consegui uma nota legal falando sobre Martin Luther King. Na aula de inglês, O meu trabalho é sobre Martin Luther King. em história, Meu trabalho é sobre o boicote aos ônibus de Birmingham liderado por Martin Luther King. But the question remains. Everyone here knows who is Martin Luther King? Será que a gente realmente sabe quem é pra gente ainda Martin Luther King? Porque falar que era um cara que lutava pelo direito dos negros é pouco. E eu acredito que vocês não vão se contentar com o básico fracos. O que eu tenho agora em mente é colocar na cabeça de vocês como o Martin Luther King foi importante, principalmente para as pessoas negras de todas as localidades do mundo, porque foi altamente disseminado, as suas ideias foram altamente disseminadas ao redor do mundo. Expressou, né, sua opinião. Mesmo sendo negro, mesmo tendo todo o racismo, foi o único que expressou, o único que foi lá na frente e meteu a cara, falando assim. Eu diria que teve vários que meteram a cara, mas ele foi o que mais teve repercussão. Sabe por quê? Aí vem, por que foi que várias pessoas queriam lutar pelos direitos dos negros, mas só Martin Luther King foi um dos mais que se destacaram? Primeiro, Martin Luther King ele era evangélico, ele era pastor, e ele tinha uma oratória muito boa. Acho que vocês percebem que as pessoas que são da igreja têm aquela oratória legal, falam alto e etc. Pronto. E ele aliou isso ao discurso pacífico. Então, ele falava tão bem que as pessoas começaram a escutar ele legal. Segunda coisa que ele fez, ele começou a juntar os amigos das pessoas com a sua ideia de que os negros deveriam ter o mesmo direito dos brancos. Ele não queria superioridade, era a igualdade que ele queria. Eu vou ser mais exato. Se nós, dentro dessa sala agora, fôssemos teletransportados para os Estados Unidos na década de 50, 30, 40, 50, 60, para começar, grande parte dessa sala não estaria aqui, porque os negros eram impedidos por lei de frequentarem a sala de aula. Existiam escolas destinadas só para brancos, escolas só para negros. Se um negro, por exemplo, quisesse beber água num bebedouro, ele não poderia, porque existiam bebedouros especialmente para brancos, existiam bebedouros para negros. Ou seja, existia algo chamado racial segregation. E o que é o racial segregation? É a segregação racial. Imagina, pô, grande parte da sala aqui não poderia estar aqui hoje. Mas Martin Luther King começou a juntar as pessoas e começou a fazer caminhadas pacíficas ao redor dos Estados Unidos. Uma das caminhadas mais, digamos assim, importantes aconteceu em Selma. Em Selma ele conseguiu juntar operários, pessoas que estavam sofrendo com relação a ataques por policiais, protestantes também que saíram nas ruas com placas dizendo que os evangélicos diziam que os negros não poderiam transar, fazer sexo, 69, tipo os brancos. Era a miscigenação que poderia acontecer. Isso não. Algo absurdo. É porque ela traduz pra Fernanda e tu começou a falar as coisas. Né? Ah, entendi. Mas como é que tu tá sem voz se tu mexe as mãos? Eu fico só pensando como é que tu ia traduzir o 69 pra ela. Como é o Talvez, rapaz. Medo? É o número. Mas como é o mesmo? Eu traduziria assim, ó. Assim. Não, está assim. Tudo bem. Deixando a putaria de lado,
que é que tem? Martin Luther King juntou as pessoas, juntou os protestos de várias e várias pessoas. Mas sabe o que ele fez? O tão mais importante, foi a terceira coisa que ele fez importante, foi o seguinte: ele não chamou pessoas para fotografar e para filmar os protestos, porque ele sabia que nos protestos a polícia iria repreender. Então, mais de 70 milhões de pessoas acabaram visualizando os protestos que Martin Luther King fez. E isso, as 70 milhões de pessoas em suas casas viram que os policiais estavam cometendo atrocidades com os negros. E isso foi chave para que a segregação racial acabasse? Não, diminuísse nos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo agora que a gente vai colocar de um filme chamado Selma, cidade onde isso aconteceu. E esse filme chamado Selma é de 2015. É um filme recente, mostra Martin Luther King nessa empreitada dele aí. Eu aconselho vocês a verem esse filme porque, além de conhecimento histórico, você está conhecendo você. Se é que vocês me entendem. He's got support. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches. I'm very aware of that, Mr. Hoover. What I do know is nonviolent. What I need to know right now, what's Martin Luther King about to do next? Mr. President, Dr. King is here. Mr. President, in the South there have been thousands of racially motivated murders. We need to help Dr. King. This thing's just going to have to wait. It cannot wait. You've got one big issue, I got 101. Selma it is. Here is the next great battle. Selma's the place. And they really. Dr. King. I tell you, I'm quite broken. We will not tolerate agitators attempting to orchestrate a disturbance in this state. It is unacceptable that they use their power and keep us voiceless. All that have gone before us say no more. People actually say they're going to kill our children. They're trying to get inside of your head. What happens when a man stands up, says enough is enough? We build a path as we can. Rock, rock, rock. The city's probably bugged. It probably is. We must march. We must stand up. You march those people into rural Alabama, it's got to be open season. May I have a word? There's no word to be had. Some people. There's 70 million people watching. These pictures are going around the world. We must make a massive demonstration. White, black, and otherwise. Come to Selma. I heard about the attack of innocent people. I couldn't just stand by. Looks like an army out there. I've seen the glory, 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 hallelujah. What happens when a man stands up, says enough is enough? Nessa imagem aqui, ó, a última uma das últimas frases que ele falou. What happens when a man stands up and says enough is enough? O que acontece quando um homem levanta e se diz e fala já basta, já chega de preconceito, porque sempre é preciso que alguém levante a bandeira para que outros sigam, senão todo mundo vai ficar lá na zona de conforto, né? E foi justamente ele que chamou várias pessoas e falou basta. Não sei se vocês conhecem também, mas em 1963, no Memorial Lincoln, Martin Luther King deu o seu mais famoso discurso, intitulado I Have a Dream. Repeat after me, Gladys. I have a dream. I have a dream. One more time. I have a dream. I have a dream. Eu tenho um sonho foi o discurso mais famoso dele, que não só se resume a essa frase. I have a dream. Foi, porque ele repete essa frase várias vezes, sabe? E tem mais de 15, 20 minutos esse discurso dele. Mas infelizmente foi propagado esse I have a dream. Eu queria ir além. E eu vou mostrar para vocês agora um pedacinho do discurso que ele deu, que eu achei assim bem importante. Eu queria compartilhar com vocês. Saquem aí, por favor. É o próximo slide.
Tá aí. Essas duas fotos que vocês estão vendo foram tiradas em 1963, no Memorial Lincoln. Não se preocupe, porque eu quero explicar parte por parte, igual o Jack, o explicador, manda. E nessa parte por parte, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde é esse Memorial Lincoln, como ele é. Porque parece aqui que ele está dando um discurso, mas não mostra a quantidade de pessoas que estão escutando ele. Mas ele fala o seguinte: essas 4 frases aqui marcam muito, e há muito tempo que eu tenho ela na minha cabeça. E eu vou falar para vocês agora, daqui a pouco a gente traduziremos juntos, beleza? Ele falou o seguinte: I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation when they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde eles não serão julgados pela cor ou suas peles, mas pelo conteúdo de seus caracteres. Vocês acham que o sonho que Martin Luther King tinha foi concretizado? Why not? Por favor. Porque em alguns casos ainda ocorre essa, como eu vou dizer, essa separação de cores. Então, tudo que ele dizia não falava a sério. As pessoas não levam isso a sério. Aí eu pergunto para você se considera negra? Ok. O que você faz para fazer diferença? Eu tento tratar as pessoas pelo seu caráter. Eu conheço as pessoas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Se todos pensassem assim, né? Que menina! Se todos pensassem dessa forma, as coisas seriam diferentes. Eu escutei exatamente há uma semana atrás, algo bem revoltante. Foi uma pessoa bem importante aqui de Nazaré, mas enfim, ela falou o seguinte: ela disse, estava estudante, acabou indo para a escola com uma roupa curta. Essa roupa curta que a estudante acabou entrando na escola, ela poderia correr o risco de ser estuprada dentro da escola. Então ela deveria se cuidar de como se veste. Aí eu concordo com isso? Não. Por quê? Uma coisa é você ter a decência de estar na sala de aula com a roupa formal, ok, isso é necessário. Temos que ter um padrão. Mas acusar. Dizer que ela é culpada por ser. No caso, ela acusou a garota, mesmo sem conhecer ela. Sim, e tipo, quem disse que o estupro é causado pela roupa? É causado pelo estuprador? Assim como se eu sair com um relógio de marca, a culpa é minha, a culpa é que eu tenho um relógio de marca na rua e não do ladrão. A culpa é do negro de ser revistado no meio da rua por causa da cor. Está entendendo? É a mesma coisa, o mesmo preceito. E isso estava revoltando o Martin Luther King. Pode passar, Elvis. Ele falou o seguinte: ele foi visionário, galera, ele foi tão visionário que ele falou que um dia, quando os 4 filhos dele se juntarem, quando as pessoas começarem a julgar as pessoas, não pela cor, mas pelo conteúdo, ele falou que quando isso acontecesse, seria o seguinte: quando isso acontecer, nós iremos escutar o sino da liberdade. Nós vamos ver em cada vila, em cada casa, em cada estado, em cada cidade, nós vamos perceber que as crianças de Deus, que os homens brancos, que os homens negros, que os judeus, que os homens gentios, que os protestantes, que os católicos, eles vão dar as mãos e cantar o velho espiritual negro. E vão falar todos juntos: livres afinal, obrigado a Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinal. Espero que isso chegue algum dia. Pode passar, Elvis. E a saga continua, gente, porque pouca coisa mudou daquela época para cá, mas já é alguma coisa. Step by step, degrau por degrau. Galera, para vocês terem a ideia, que essa é a minha principal missão aqui hoje, de como Martin Luther King foi importante para para diminuir o racial segregation, a segregação racial, ele ganhou um monumento, um memorial gigante
coisa que é só equivalente, só foi dada a presidentes. Como, por exemplo, vocês já viram um filme, se não me engano, é Uma Noite no Museu, onde aparece o Memorial Lincoln. Já. Tem também um filme chamado Planeta dos Macacos. Já viram? É esse aqui, ó. Esse é o Memorial Lincoln. Galera, esse memorial, essa estátua aí de mármore de Lincoln, ela fica aqui, ó. E de frente para isso, de frente dessa estátua, foi onde Martin Luther King deu o discurso I Have a Dream, que a gente leu agora há pouco. Isso aqui ficou lotado de gente. Essa mesma estátua, essa mesma categoria de estátua, deram para Martin Luther King há pouco tempo atrás. E não dá para perceber, mas esse negão aqui desenrolado que está aqui, ó, esse preto massa, é Barack Obama. Esse é Michelle Obama. Barack Obama e Michelle Obama aqui, ó. Porque eu vi Michelle, eu ia dizer Michelle Obama. Entendeu? Ai, doido, eu ia dizer Michelle Obama. Primeiramente fora dele, né? Aí vamos lá. Aí o negão tá aí, por quê? Porque, coincidentemente, quando inauguraram o Memorial Martin Luther King, foi no 48º aniversário do discurso I Have a Dream. E Barack Obama, pessoal, como o primeiro presidente negro, foi lá para inaugurar um discurso memorial. Foi muito massa. Tá entendendo? E para ilustrar ainda mais, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo onde mostra a filmagem do discurso I Have a Dream de Martin Luther King. A imagem não está assim tão boa, porque foi feito em 60 e a câmera não era tão legal. Mas a legenda está legal sim. E vocês vão entender como esse cara tinha bênção nas palavras para iluminar a cabeça dos negros para seguir em frente. Vou colocar na metade do vídeo. One day, this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom reign. If America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom reign. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom reign. From the hiking Alleghenies of Pennsylvania, let freedom reign. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom reign. From the glacial slopes of California. But not only that, let freedom reign from Stone Mountain of Georgia. Let freedom reign from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom reign from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside. Let freedom reign, and when this happens, when we allow freedom reign, when we let it reign from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Muitas. Eu vi a hora da gente até dentro do lago lá. Isso tudo que eu mostrei para vocês, a gente está na ideia de conhecer um pouco mais sobre ele. E eu tenho agora para vocês algo que pode envolver o Enem. A gente sabe que além de tirinhas, podem aparecer charges. E eu trouxe uma charge envolvendo
Martin Luther King e tudo que eu já falei para vocês hoje. Vamos lá, Charlie. Analisem. Fiquem aí 30 segundos agora por aí. Já quero. Que mesmo após todas as lutas de Martin Luther King, a perseguição aos negros ainda continua. Que mesmo Pode repetir para as nossas câmeras. E mesmo ele tendo todo o esforço de conseguir milhares de pessoas, conseguindo motivar elas a não fazer mais isso, mas tudo continua. O irônico é que é justamente do lado do memorial. Pois é. Percebemos aí que, digamos que caísse uma coisa dessa, uma foto dessa no Enem ou em qualquer prova que for. Pessoas. Tá o quê? Ele tem um nome aqui, o Martin Luther King. Mas conhecer a história dessa estátua, saber que aqui era Martin Luther King, é algo que requer uma certa preparação. Por isso que eu não canso de dizer. Vocês precisam saber como as coisas aconteceram para entender como as coisas acontecem agora. Então, conhecimento prévio é necessário para tudo. Parabéns pela sua fala. Vocês concordam com o que ela disse? Isso acontece não só lá. Esse muro que poderia ser esse memorial, em vez desse memorial aqui, poderia ser o muro de qualquer casa, de qualquer rua, de qualquer cidade do Brasil. Voltando aí para a nossa realidade. A cor acaba, infelizmente, influenciando para quem não sabe julgar. Critérios, né, básicos. Então, eu preparei para vocês uma questão envolvendo a ideia do Enem. Pode passar, gente. Eu vou ler para vocês e vocês respondem se vocês acham que a questão está certa ou se a questão está errada. Lá vai. Sobre a charge anterior, marque a alternativa correta. Repetindo, sobre a charge anterior, marque a alternativa correta. Letra A. A imagem mostra que existem assaltos nos arredores dos com sua ideia. Sim, não, porque talvez. Talvez. Não. Por que você acha que poderia ter assaltos? Porque o policial. Edmilson, o nome dele é? Porque então o policial está revistando o negro, certo? Mas tu acha que essa revista seria por quê? Imagina, ele está do lado de Martin Luther King, um cara que lutava pela desigualdade que os policiais faziam com relação aos negros. Tu ainda mantém a tua opinião? Claro. E por que está? Porque a imagem mostra os arredores do monumento de Martin Luther King. Na questão do monumento, é porque, como mostra aí que tem um negro, aí pensaram logo nesse monumento. Mas também poderia ser um branco, que poderia ter também estar assaltando perto do monumento de Martin Luther King. Se fosse um branco, seria mais para a ideia dele, né? Não é. Letra B. O policial está cumprindo seu dever, revistando possíveis pichadores. Não tem um spray aí, né? Letra C. Retrata o negro ao lado da estátua, sendo revistado claramente por tentar violar o monumento. Não. Claro que é. Letra D. O policial comentou. Opa, o policial cometeu um crime. Sim. Pois não deixou o garoto negro visitar o monumento. Não? Está perto, né? Ele não é perto, então ele só está visitando de uma forma mais chegada ao mundo. Cheirando a pedra. Letra E. Expressa o racismo presente nos dias de hoje, uma vez que o garoto negro está sendo revistado do lado da estátua. Certo? Concordam? Ok, gente. Então, vejam como tivemos um feedback aí por causa dessas 5 charges. Procurem, vejam o filme Selma. Pode falar. Uma força,
ele usava a mesma teoria de Gandhi. Sim. Só pela palha. Ele nunca fez protestos violentos. Isso é o que mais chamou a atenção de todo mundo. Porque ele simplesmente ia nas ruas só pregar aula. Exato. Diferente de um cara chamado Malcolm X. Malcolm X, ele dizia que os negros deveriam revidar, deveriam bater nos brancos, matar os brancos, porque é uma autodefesa. E eu até concordo um pouco com isso. Porque imagina, 500 policiais chegando numa cidade, matando todo mundo, você fala calado, para, tem que revidar, já tá bom assim. Não é? Você tem que se defender. Mas no caso dele, eu achei muito bonito, porque eu acho muito bonito a história dele, porque ele usava as palavras. Ele usava a forma de a educação pode mudar a vida. E mudou muito, né? Através de uma forma pacífica, ele conseguiu fazer isso. Mais do que até o Malcolm X, que usava as mãos. O poder da palavra, né? Pois é isso aí, galera. É isso que acontece quando o homem se levanta e diz basta. Beleza? Não sei se vocês já falaram isso, mas alguém aqui já agradeceu a hora do Enem? Já agradeceram? Já teve? Já agradeceram a hora do Enem? Agradecer como? Agradecer pela cobertura. Não sei. Já. Seu comentário lá. Já comentaram. Dá um 360 aí, palmas para a hora do Enem. Eu vi na hora do Enem, estavam falando até e tal. Você tava parabéns, não foi? Parabéns! Boa tarde a todos, né? Depois dessa lição de vida de Martin Luther King e essa situação constrangedora a qual eu fiquei agora, a gente vai voltar para a nossa realidade constrangedora por dois motivos, né? Primeiro, porque não se dispensa uma morena como Jéssica. E depois por conta de Edmilson, né? Que Edmilson ficou com o seu, né, Edmilson? Também não só. Isso era aqui, mas ele dá conta de tudo. Se a gente fizer um horário intercalado, quem sabe? Também não só. Eu só queria a princípio deixar também a minha colaboração com o que a gente viu na aula sobre a questão de Martin Luther King e dizer que eu colaboro com a fala da colega quando ela frisou muito bem que ela não avalia as pessoas, simplesmente ela não as define pela cor da pele. Eu ainda acrescento que, colaborando com a fala da colega, para mim, o ser humano, que é o meu próximo, não tem sexo, não tem raça, não tem cor, né? Por mim pode ser ladrão, pode ser prostituta, pode ser homossexual, enfim, pode ser branco, preto, amarelo, vermelho. Eu os vejo como cidadãos e como pessoas e assim os respeito como tal, tá? Agora sim, só voltando para a gente continuar com a nossa aula,
Observa que, para o tópico de hoje, a gente selecionou uma das questões que geralmente ela não cai no Enem de forma maciça, como nós vamos ver, mas sim de uma forma contextualizada. E que se a gente, ora, não conseguir desvincular esse contexto e analisar as estruturas que a gramática apresenta, a gente então pode se atrapalhar na hora de solucionar possíveis questões. Tá? E quando a gente trouxe, por exemplo, a questão da análise gramatical para a sala de aula no dia de hoje, é com o intuito, primeiramente, de estabelecer e falar que a estrutura gramatical ou a própria palavra no seu processo de formação, ela se separa em partes, se separa em partículas, tá? E essas partículas, como vimos, elas recebem o nome de morfema. Então, cada partícula desta presente no quadro, a gente chama de morfema. E todo o conjunto que detém, então, a palavra, eu chamo de elementos mórficos, tá? Lembrando que esse morfema, eu posso denominá-lo com nomes específicos e com funções específicas. E aí eu estou falando do radical, eu estou falando da vogal dilática, eu estou falando das desinências, seja ela verbal ou nominal, e estou falando também de outras particularidades desse processo de formação de palavra, tá bom? Lembrando que para a gente entender também essa análise gramatical, eu preciso entender primeiramente e compreender que essa gramática, ela se divide em duas principais partes. Eu estou falando da primeira parte, que é a morfologia, e da segunda parte, que é então a sintaxe. Tá? E o que seria então essa morfologia? A morfologia, gente, ela vai se preocupar em estudar as classes de palavras, ou seja, enquadrar cada palavra em uma determinada classe a qual a língua determina. Depois, saber que a sintaxe, ela vai se preocupar com o estudo das organizações e das funções que essas palavras elas vão ocupar dentro de uma estrutura nacional. Tá bom? Então vejam, quando a gente coloca, por exemplo, no quadro que a professora Thailise adora seus alunos, observa que eu tenho uma seleção de palavras que foram convocadas para formar a estrutura. Então, morfologicamente, eu tenho aqui um artigo, um substantivo comum, um substantivo próprio, um verbo, um pronome possessivo e um substantivo novamente comum. Só que esse agrupamento de palavras, ele foi dividido em duas categorias que são ligadas diretamente à oração. Eu estou falando do sujeito e do predicado. Ora, como eu tenho, por exemplo, uma oração, eu preciso entender que essa parte de análise gramatical, ela vai se dividir também em outras categorias. E aí eu tenho que entender que existe a frase verbal e a frase nominal. Eu tenho que entender que a frase verbal, ela é detentora de verbo, certo? Que a frase nominal, ela só possui, então, nome. E que a oração, ela pode ser chamada de oração e de frase ao mesmo tempo, por ela simplesmente apresentar o verbo. Daí, saber que essas orações são classificadas em períodos. Esses períodos, por exemplo, eu posso classificá-los em período simples e período composto. Ora, lembrando também que a formação de todos esses componentes vão, de fato, formar esses períodos. Então, se eu tenho a oração em primeiro lugar, somada a uma outra oração, eu já tenho duas orações, e somada a outra, eu tenho três, e por aí por diante. Formando, então, um período composto com sentido completo. Tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar essa análise gramatical, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que é o adjetivo e com que esse adjetivo ele vai se preocupar. Pensa comigo rapidinho. Se a própria definição do adjetivo diz que ele é a palavra que se refere ao substantivo, indicando-lhe estado, qualidade ou modo de ser. Então, para e pensa, o adjetivo ele vai se preocupar em se referir com o substantivo, dando-lhe qualidade, estado ou modo de ser. Agora, pensa comigo e vê nesse exemplo. Há ideias ótimas entre alunos inteligentes. Quando primeiro eu paro para fazer uma análise dessa oração, a primeira coisa a fazer é identificar quais são os meus substantivos. Quais são os meus substantivos
Eu tenho quais substantivos aqui? Ideias e alunos. Ideias e tenho alunos. Muito bem, olha lá. Eu tenho ideias e tenho alunos. Para a gente entender a relação que se estabelece entre o adjetivo e entre o substantivo, é simples, ó. As ideias são o quê? Ótimas. Então eu começo a perceber que esse ótimas está ligado diretamente ao meu substantivo ideias. Por isso que eu o defino como adjetivo. Tá certo? Lembrando também que no outro caso eu tenho alunos inteligentes. Então, se eu tenho alunos inteligentes, inteligentes é uma característica de quem? Dos alunos. Então, inteligente a gente percebe que está ligado diretamente ao substantivo alunos. Então, aqui, ó, adjetivo, certo? E aqui substantivo. Tá bom? Lembrando também que para a gente entender essa outra relação, apresenta-se também as locuções adjetivas. E aí você pergunta e se questiona, o que são locuções adjetivas? Se a gente parar para pensar exatamente como o Vinícius falou, eu vou ter um agrupamento de duas ou mais palavras que são formadas por preposição mais um substantivo que vão ter esse valor semântico do próprio adjetivo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando eu falo, por exemplo, amor de pai, observa que eu tenho aqui, ó, amor de pai. Observa que nesse outro eu tenho, ó, menina de São Paulo. E tenho aqui força de boi. Ora, como é que eu faço para então entender e compreender que esses elementos estão ligados ao substantivo? Nesses três casos, simplesmente porque a própria definição do adjetivo diz agrupamento de duas ou mais palavras formadas por preposição mais substantivo. Então, ora, se eu tenho aqui, ó, de pai, eu tenho preposição mais substantivo. Menina de São Paulo, eu tenho preposição mais substantivo. Força de boi, então eu tenho o substantivo, aliás, preposição mais substantivo. Mas eu faço para perceber algo melhor ainda. Para compreender que isso aqui assume a função de locução adjetiva, eu simplesmente substituo. Ó, eu posso substituir amor de pai por amor paterno. Eu posso substituir menina de São Paulo por menina paulista ou paulistana. Eu posso substituir aqui a força de boi por bovina. Compreendeu a relação primeiro do adjetivo e da locução adjetiva? Muito bem. Vamos ao próximo. Ó, falar também que para se compreender a análise gramatical é entender como funciona então a questão do advérbio. Se por um lado, no slide anterior, a gente percebeu que o adjetivo e a locução adjetiva, ela se remete diretamente ao substantivo, diretamente ao nome, o próprio advérbio, como o próprio nome sugere, vai ser uma palavra que vai estar ligada ao meu verbo, diretamente ao verbo. Então, como definição, ó, palavra que se relaciona com o verbo, o adjetivo ou outro advérbio trazendo uma informação acessória. Tá? O que é uma informação acessória? Uma informação que não é simplesmente obrigatória, mas ela vem para acessorar e acrescentar algo. Tá? Então, veja. Saber entender também que a locução adverbial, ela também vai ser esse agrupamento de palavras, tá? Formada por dois elementos com função sintática aqui na locução adjetiva. Então, quando eu digo estudava com frequência, eu tenho aqui, ó, uma locução adverbial. Como é que eu percebo que é uma locução adverbial? Porque o meu próprio advérbio, como nós estudamos, ele denota para mim o quê? Lugar, tempo, modo, intensidade e por aí vai. Quando eu digo estudava com frequência, esse com frequência, ele está ligado diretamente ao meu verbo estudar. Aí eu pergunto para vocês, com frequência, locução adverbial que remete para a gente qual o significado? Qual é o significado que ele remete? Ó, se eu digo estudava com frequência, é intensidade, é modo, é tempo. E aí? Intensidade? Ó, se eu tenho, por exemplo, uma frequência, então
advérbio diferenciado. Eu estou dizendo que eu não só estudava uma hora ou outra, mas sim frequentemente. Então veja, se eu digo foram ao curso pela manhã, eu tenho duas locuções adverbiais que estão remetidas diretamente ao meu verbo ir. Certo? Então veja, a primeira locução denota para mim o quê? Foram ao curso. Locução adverbial que denota para mim o lugar onde foram. E eu digo, por exemplo, pela manhã, denota para mim o quê? O tempo. Tá? Então vamos lá. Na sequência, vejam. Vale a gente entender que para análise também é importante compreender a questão da preposição. Então, se a preposição ora, ela diz que se divide em essenciais ou acidentais, então aqui está para vocês. Preposições essenciais: a, ante, contra, de, desde, em, para, sobre e etc. E as acidentais como segundo, conforme, mediante e outras mais. A locução prepositiva ela vai ser exatamente esse grupo vocabular e vai desempenhar o papel de uma preposição. Por isso que nós temos então a locução prepositiva e essas podem ser abaixo de, antes de, depois de, tá? Ó, devido a, para, com, à procura de e outras. Vejam. Só que voltando ao estudo da análise gramatical, a gente chega então à relação morfossintática como nós já estamos vendo. Então percebam, hora da gente construir um conceito. Visto que nós vimos as definições de morfologia e de sintaxe de forma separada, desvinculada, o que seria então a relação morfossintática? Que poderia dar um chute aí para o gol. O que seria a relação morfossintática? Como é que esse estudo se aplica? O que ele define para a gente? O que seria uma relação morfossintática? Análise das classes gramaticais. A análise das classes gramaticais é uma parte. E a outra? Gente, ó. Morfossintaxe. Morfologia mais sintaxe. Eu tenho então o que é uma relação morfossintática? Estudo das relações morfológicas somadas às relações sintáticas. Ou seja, eu vou reconhecer dentro desse estudo as classes de palavras às quais as palavras pertencem, somada à função que elas estão exercendo dentro da estrutura oracional. Tá bom? Então vejam, quando eu digo, por exemplo, a professora, será aqui, ó. Colocar, a professora é bonita. Professora Deise, olha. Não é não? Eu estou mentindo? Não, ó, se eu digo, a professora é bonita, como eu disse para vocês, a primeira coisa que se faz para análise é separar sujeito de predicado. Então aqui eu tenho sujeito, aqui eu tenho predicado. Só que o meu substantivo aqui, ó, o meu substantivo, ele está tendo um elemento que está assessorando. Estou falando então do artigo. Só que é bom lembrar que o artigo ele só se relaciona com o substantivo e ele só assume essa função do substantivo se o nome existir. Tá bom? Porque se eu disser, por exemplo, a de forma isolada, eu não posso dizer que isso aqui vai ser um artigo definido feminino. Eu vou ter simplesmente uma vogal. Tá bom? Agora, quando eu somo esse artigo ao substantivo, então aí eu tenho artigo definido, artigo feminino definido singular, porque está se relacionando com o nome. E quando eu digo aqui, ó, bonita, eu tenho outro elemento que está caracterizando então o meu substantivo, que está ligado a ele. Então aí eu tenho, a professora é bonita. Então aqui sim eu tenho um adjetivo. Ora, outro elemento que é somado, que faz relação direta com o substantivo, é o pronome. E aí eu pergunto,
Vocês já pararam para pensar por que essa classe gramatical recebeu o nome de pronome? Porque substitui o nome. Porque o quê? Substitui o nome. Porque substitui o nome não. Porque ela está para o nome, ó. Pronome. Pronome. Não tá? Trocadilho. E o numeral que simplesmente remete para a gente quantidade ou ordem. Tá? Vamos lá. Para a gente dar continuidade, eu trouxe aqui uma estrutura frasal, para a gente tentar analisá-la de forma junta e perceber que as relações elas acontecem, tá, de formas interligadas. Por isso que as palavras, quando formam textos, elas não podem ser então aleatórias, soltas. Elas têm que estar vinculadas por conectivos. E a gente vai ver então que muitas vezes esses conectivos são ligados a núcleos. Tá? Vamos ver. As suas 3 lindas colegas loiras leem ótimos livros de matemática diariamente. Eu tenho uma estrutura aí aparentemente grande. Então, ora, primeira coisa que eu faço, separo os termos que são ligados diretamente à oração. E aí eu separo sujeito e predicado. Qual é o meu sujeito e qual é o meu predicado presente aí? Quem é o meu sujeito? As suas 3 lindas colegas loiras. Bom? Ó, então aqui eu tenho, ó, sujeito, deixa eu colocar aqui, tá? Esse sujeito eu posso classificá-lo. Eu classifico esse sujeito em simples ou composto. Olhando para essa estrutura, esse sujeito é simples ou é composto? Ele é simples. Por que ele é um sujeito simples? Vamos lá? Porque ele tem apenas um núcleo. Qual é esse núcleo? Colegas. Perceberam que o núcleo colegas presente na estrutura, ela é então o substantivo dessa parte aqui da oração. Então aqui eu tenho colegas, eu tenho um substantivo, certo? Olha, esse substantivo por si só, ele vai ser o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito simples. E olha, e os outros termos? O que serão então? Eu tenho as, tenho suas, tenho 3, tenho lindas e tenho loiras dentro do meu sujeito. Se eu parar para pensar, eu penso o seguinte: lindas. Não, lindas está ligado a quem? Colegas. Então, são lindas colegas. Então eu começo a perceber que esse lindas está ligado diretamente ao substantivo. Na realidade é o contrário, é o loiras que está ligado a colegas. As colegas são loiras, é uma característica das colegas. Entendeu? Então a gente pensa, ó, loiras. Agora, se você retirar um número, vai dizer muitas loiras. Certo? Ó, ligado diretamente aqui. E quando eu digo 3, 3 o quê? 3 colegas, ó. Outro ligado aqui, ó. Suas quem? Suas colegas. Ó, outro termo ligado ao nome. As quem? As suas colegas. As, outro também ligado ao nome. Vamos definir morfologicamente. As. Artigo o quê? Definido, né? Artigo definido, feminino, plural. Suas. Pronome. Possessivo. 3. Numeral. Lindas. Adjetivo. Lindas. Deixa eu puxar pra cá, viu? Adjetivo. E loiras. Adjetivo. Outro. Adjetivo. Ó. Percebam que toda a estrutura presente no sujeito, a gente conseguiu identificar o termo ao qual eles estão se referindo, ainda a gente então classificá-los morfologicamente. Agora, sintaticamente, esses termos que são ligados ao nome exercem uma função. Vamos ver quem é que discorre. Eu tenho aqui, ó, loiras, lindas, 3, suas e as. Todos esses elementos que eu fiz essa raiz aí assumem uma função sintática. Qual é o que poderia dizer essa função sintática? É só pensar. Se todas estão ligadas ao nome, se todas fazem referência a ele, então eu tenho um adjunto. Adjunto o quê? Adjunto.
Muito bem, Edson. Amém. Tá? Vamos para a parte do predicado? Vamos lá. Tá tendo. Ó, as suas três lindas colegas loiras leem. A primeira coisa, leem o quê? Então, se eu tenho essa dificuldade de entender o que é que elas leem, eu começo a perceber que esse meu verbo aqui, ele é um verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele necessita de complemento. Então, vejam, leem o quê, né? Então, verbo transitivo direto. Identifica para mim, então, o meu objeto. Leem ótimos livros de matemática. Até aqui. É o complemento dele. Então, eu posso dizer que... Ai, meu Deus. Essa parte é o complemento... Complemento verbal. Tá bom? E eu começo a perceber também que livros é um outro substantivo. E começo a perceber ótimos livros e matemática, ó, relacionada diretamente a livros. Então eu tenho aqui, ó, um adjetivo e tenho uma locução adjetiva, tá bom? Então quando eu tenho essa locução adjetiva, eu tenho aqui, ó, ótimos e tenho de matemática, que também são adjuntos adnominais, tá bom? Agora percebam, dentro de toda essa estrutura ainda sobra uma parte, o diariamente. Esse diariamente aqui, alguém saberia me dizer? Diariamente, eu posso dizer, ó, diariamente, colegas? Não. Diariamente, livros? Não. Diariamente o quê? Leio. Então eu começo a perceber que esse diariamente está ligado a quem? Ao meu verbo. Quando eu tenho um termo ligado ao verbo, eu tenho então advérbio. Tá, menina, vou encerrar a transmissão porque amanhã é HD. Pronto, gente. Porque ao vivo não chega pro povo ficar mais de boa, não.